O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Tu deves ir embora, Jesus, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Vão dizer àquela raposa: Eu expulso os demônios e faço as curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu digo a vocês hoje: não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis uns aos outros: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos ocasião para aprofundar uma dimensão da nossa vida espiritual que é muito comum desde o povo de Israel, até mesmo dentro da nossa tradição cristã. Algo que nos constitui como povo de Deus. É o que a gente vai chamar de combate espiritual, de luta interior, de busca da vontade de Deus no meio de tantas coisas no mundo. A gente costuma falar que é muito fácil, né, fazer o discernimento entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas é muito mais difícil fazer a escolha dentro de duas coisas em que uma é boa e outra se parece boa. É aí que entra então a luta interior, o combate interior. Porque a gente vê que mesmo em Israel, Deus tinha um apelido chamado El Shaddai. Tem uma música que se canta, né? El Shaddai, este é o teu nome, poderoso nas batalhas. El Shaddai é o Deus da guerra, o Deus da luta, o Deus do combate. Se a gente pega os salmos de combate, a gente vê que os salmistas chegam a dizer, né? Hoje nós teremos às nossas mãos o sangue do inimigo. É pesado, muito violência, mas imagina para sobreviver num universo cheio de tribos guerreando umas com as outras. E este povo queria chegar na Terra Prometida e tinha que passar pelas estepes do deserto, no meio, enfrentando muitos perigos, muitas coisas ruins. Então somente a imagem de um Deus forte, El Shaddai, El em hebraico significa Deus, né? Shaddai, general, senhor da guerra, o Deus como senhor da guerra, poderia livrá-los do mal, do inimigo. Até mesmo a palavra Satanás vem de Satan, o inimigo, né? O obstáculo, aquele que se coloca contra um projeto de Deus, um projeto do Pai. Então essa dimensão do combate espiritual nunca ficou afastada da tradição cristã, mas foi remodelada, foi compreendida sob um novo olhar, sob uma nova perspectiva, que a gente vai ver nessa leitura hoje, tanto do Evangelho, na relação de Jesus com Herodes, que é um obstáculo para que a obra de Deus chegue aonde tem que chegar, né? Os judeus também se aproveitam, os fariseus se aproveitam da situação, né? E dizem: Jesus, some daqui logo, vai embora, porque Herodes quer te matar, você está causando problema para nós.
Então eles se aproveitam disso, né, usam isso como artimanha para afastar Jesus. E a gente vê então o combate que Jesus vai utilizar para ser um modelo para a nossa vida cristã. A maneira com que, ao combater o mal, o inimigo, o próprio demônio, o diabo, de alguma maneira a gente não seja contaminada por esse mau espírito. Porque, como dizia o grande filósofo, fenomenologista, né, Merleau-Ponty dizia que a mão que toca é tocada. Quando eu toco o mal me toca. É quase impossível você lutar com o mal se não tiver com Deus e não sair pior daquilo. Se a gente olhar no dia a dia da gente, quando a gente enfrenta alguém com ódio, a gente pode até vencer uma batalha, mas a gente perdeu a grande guerra, que foi recuperar um irmão. E infelizmente a gente sai pior do que antes. Muitas vezes a gente erra por ingenuidade, por uma bondade, por ser enganado. Mas ao querer combater aquela situação de ser enganado, se a gente não tiver, como diz São Paulo hoje, com a armadura certa, a armadura de Deus, a gente vai ser vencido pelo mal. O mal vai vencer porque seremos mais um filho das trevas. Ou seja, de alguma maneira, ao combater o mal, combatendo pessoas, nós seremos agora reproduzidos, nós seremos produtos do próprio mal. Por isso é muito perigoso esse combate espiritual que muitas pessoas falam. Tem que ter muito discernimento, tem que ter acompanhamento. Às vezes as pessoas vão despreparadas, né, para certas vigílias e querem combater o mal ali, e o mal entra. Então a mão que toca é também tocada. Então veja que a questão não é se iludir de que não existe o mal no mundo. Ele existe. Mas quem a gente nomeia como pessoas más, né? Ou como agente do mal. Então veja que esse evangelho é muito propício para nos preparar hoje, né? Nos ajudar a discernir em nossa vida de que maneira nós temos combatido o bom combate. São Paulo diz, guardado a fé e perseverado no Espírito, na perseverança dessa graça, desse amor. Qual a maneira como nós nos revestimos dessa graça do nosso batismo? Então toda essa dimensão aí vai nos ajudar a repensar nossas batalhas diárias, nossos combates diários, e que meio que o cristão precisa encontrar para ir para uma luta, né? Porque todo dia é uma luta, gente. Todo dia a gente está dentro de uma luta se a gente quer ser cristãos. Acordar, levantar, sorrir, né? Ser espontâneo, preservar a bondade interior, saber dizer um bom dia, não querer enganar as pessoas, é um combate diário, né? Então aí a tradição cristã, na sua grande riqueza, na sua grande história, tem caminhos bonitos para nos ajudar, para nos iluminar, né? Santo Inácio, por exemplo, sempre vai dizer para a gente que a gente deve se afastar das coisas tanto quanto elas nos afastam de Deus. E devemos nos aproximar das coisas tanto quanto essas coisas nos aproximam de Deus. Quando as coisas começam a fazer mal para a gente interiormente, é porque aquilo está estragando a gente. E aí a gente tem que ter aquela coragem de dizer, bom, isso aqui eu não dou conta. Humildade, eu não consigo. Mansidão. E aí então a gente vai se revestindo da dimensão de Cristo. E é bonito porque a vida de Paulo é um exemplo nesse ponto. Se a gente pega as primeiras cartas de Paulo, era um homem sofrido, né? Batendo, brigando, reclamando, né? Toda hora ele está ali, né? Brigando com Marcos, João Marcos, o discípulo de Jesus, né? Que depois escreveu o Evangelho de Marcos e as cartas de Pedro. Foi assessor de Paulo. Paulo escorraça o moleque, né? Sai daqui, guri. Você é muito mimado. Vai embora para sua mãe de novo, né? E aí Paulo briga com Silas, que é primo de Marcos, né? Silas também briga com Paulo. Tá bom, então vou embora. Mais tarde Paulo vai brigar com Lucas. E vai mostrando a maturidade, o crescimento, né? É bonito porque a gente vai vendo que
a gente não nasce pronto, mas é a perseverança de Paulo no mistério de Cristo, né? Que vai remodelando a vida desse homem, até chegar a essa carta bonita, na maturidade de Paulo, quando ele já está velho, né? Já está indo para a morte, e aí ele vê a vida dele sob um novo olhar, sob um novo aspecto, e que ele quer passar para nós como um tesouro. E por isso, então, dentro de um combate espiritual, o cristão tem que ter 3 perguntas importantes. Aprenda a guardar essas perguntas. A primeira pergunta que o cristão tem que fazer em qualquer combate: contra quem estou lutando? São Paulo diz: nós não lutamos contra irmãos, contra pessoas. Nós lutamos contra espíritos, potestades, autoridades, principados. Hoje a gente diria ideologias. As ideologias, elas estão nos matando. Pessoas que, sem conhecer as pessoas, condenam elas, julgam, colocam um rótulo e aí destroem as pessoas. Potestades, principados, autoridades, na verdade, essas ideologias, comunismo, capitalismo, né, socialismo, os ismos da vida, os relativismos. Só que em nome do combate contra os maus espíritos, a gente infelizmente passa a combater pessoas, passa a combater irmãos. Vamos ver se isso aqui é verdade? Isabela leu a passagem aqui, né? São Paulo diz assim: para terminar, veja, ele está velho já, está terminando a vida dele. Irmãos, olha o que ele pede: confortai-vos uns aos outros, sede um consolo de Deus, uns para com os outros. A vida não é fácil para ninguém. Todos os dias estamos sobrecarregados de fardos. Mas ao invés de vocês pesarem mais, conforte, console. E no domínio da sua força, nem sempre a gente é capaz, né? Ele diz: revesti-vos da armadura de Deus. No momento que a gente não consegue mais ter a força, no limite da minha força, revista-se da armadura de Deus. E ele diz: que armadura que é essa? Para não estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Para estardes em condições. E como que a manobra do diabo entra no mundo? Paulo diz: não é a homens que enfrentamos. Veja então, primeira pergunta: contra quem estamos lutando? São Paulo está dizendo, respondendo a nós: não é contra pessoas, não é contra homens. Então, isso aqui já nos ajuda a discernir se a nossa luta está sendo contra pessoas ou contra o mau espírito que usa as pessoas como instrumentos do mal. Então veja, se eu combato o irmão, eu vou sair tão pior quanto ele. Eu vou sair menor que ele. Quando alguém nos trai, quando alguém passa a perna, quando alguém põe uma faca na nossa história de vida, quando alguém destrói um projeto da gente, a gente tem que ser capaz de perguntar se aquele projeto era a vontade de Deus. Porque senão a gente vai querer combater aquela pessoa, e ao combater aquela pessoa com armas humanas, a gente vai sair pior que ele. E aí a gente vai perdendo a essência da vida cristã, esse sentido profundo. Mas lutar contra as autoridades, os poderes, dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Veja que bonito, né? Então, primeira leitura, primeira resposta de Paulo é contra quem nós estamos lutando. Jesus nunca lutou contra pessoas. Chamou Herodes de raposa, mas não ficou batendo de frente com Herodes, não ficou xingando Herodes, não foi lá na casa de Herodes. Cara, ele continuou o projeto do Pai. Ele continuou a fazer o plano de Deus na sua vida.
ele continuou a pregar o Evangelho e anunciar a boa notícia do reino de Deus. Então, ele sabia contra quem ele estava lutando. Contra o mal que estava tomando o coração das pessoas. E era contra isso, então. Daí, então, vem a segunda pergunta, né? Quando a gente está dentro de um combate espiritual. Então, se a primeira é, contra quem combatemos? A segunda é, para que combatemos? Qual a razão para combater? É simplesmente para vencer, para ser melhor que o outro, para ganhar a guerra? Então, o que a gente pode criar? Uma inimizade, né? Uma dependência, porque luta é igual droga. Você pega, às vezes, casamentos aí que as pessoas, né, brigam a vida toda e acaba criando uma dependência. Parece que a identidade dela se afirma destruindo o outro. São aqueles relacionamentos tóxicos, pesados, ruins, que ferem, que machucam e que diminuem. Então a pergunta é, para que nós combatemos? São Paulo e Jesus são unânimes nesse caminho. Tanto um quanto o outro mostram que eles combatem para manter no mundo a mensagem do Evangelho. Então essa é a razão de ser do combate espiritual. Ou seja, deixar nesse mundo a presença do reino de Deus. Senão a gente vai saindo da margem, vai saindo do sentido, né? E aí a gente vai ver que para isso, gente, esse para quê vai nos orientar, vai nos guiar, vai nos fazer seguir o caminho que é próprio do Evangelho. E é o para quê que Jesus encontra na maneira dele lidar com o mal, né? Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e judia dos homens de Deus, vós não sabeis o tempo que fostes visitado. Se soubesses, me acolheria, porque eu sou como uma galinha que quero acolher os pintainhos debaixo das minhas asas. É esse para quê que move a igreja. Se a gente prestar atenção naquilo que nos orienta na vida cristã, não sei se vocês sabem disso, é o creio, a oração do símbolo da igreja. E naquele símbolo apostólico maior, né, naquele credo maior, diz bem assim, né, que bem no meio lá diz assim, por que Jesus se encarnou? Lá responde, propter nos homines et propter salutatem nostra. Deu o porquê e o para quê. A razão de ser de Deus combater contra o mal é para nós homens e para a nossa salvação. É para o crescimento de nossa humanidade, ou seja, ele se doou na cruz para ser modelo de humanização, né? De uma beleza que até hoje encanta o mundo. Né? Não é uma beleza de ver um homem fracassado na cruz, porque ele fracassou, porque ele morreu. O projeto dele foi negado, ele foi rejeitado e abandonado. Diz na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Não há beleza, diz Isaías no seu livro, não há beleza. Todo ensanguentado, ferido, maltratado estava ali. O peso do mundo caiu sobre ele. Porém, a beleza está no além disso, na capacidade de ver maior. Ali está o símbolo de um amor que optou não vencer o mal com o mal, mas vencer o mal pelo bem. Eis a razão de ser, de como devemos combater o mal. Ou seja, para quê? Esse para quê significa não ceda ao mal, não vença o mal com o mal. Jesus poderia, diante de Herodes, né, que estava perseguindo ele, os caras chegam ali e falam, Jesus, corre, porque ele quer matar você. Se ele se preocupasse consigo, ele iria encontrar outra maneira para sair dali. E ele diz, não, o projeto do Pai é muito maior. E eu sei que todos os profetas morrem em Jerusalém. No terceiro dia ele está chegando a Jerusalém. Né? Lucas, Marcos e Mateus mostram o seu evangelho como um itinerário de Jesus para Jerusalém. É a sequela a Cristo. Os que querem seguir Jesus estão indo com ele para a morte. Caminham com ele para essa dimensão de entrega de vida, de doação. Veja que é o contraposto do mundo de hoje, né?
Enquanto o mundo está entrando em nós, a gente perdeu aquela alegria de servir, de se doar, de se entregar. A gente vai perdendo o ânimo das nossas comunidades. A gente já nem sente mais a alegria de vir aos domingos participar da missa. A gente já não tem mais a alegria, o ânimo de melhorar a nossa alma numa boa confissão. Então, o mundo está perdendo essa capacidade de ver mais longe, de perceber que a cruz, externamente, é sinal de um homem que fracassou, mas internamente é a força que nos anima a continuar nesse mundo anunciando o bem, doando a nossa vida, entregando a nossa história. Pode ser que tudo diz, não, acabou. Mas João diz que Maria estava de pé diante da cruz. Stabat mater lacrimosa iuxta crucem dolorosa. Significa que Maria, de pé, acredita contra toda evidência. A evidência dizia, ele morreu e fracassou. Mas Maria conseguia ver além. E esse além transformou o mundo. Venceu a morte. Rebentou com o inferno. Acabou e destruiu o muro que nos separava de Deus. Então, o para quê é muito importante. E por fim, para finalizar, a última questão desse evangelho é quais as armas que a gente usa para o combate espiritual. Que armas que a gente está usando hoje nessa luta interior, nessa luta cristã. E Paulo vai dar uma lista, né, bacana. Eu acho bacana essa leitura. Primeira coisa que ele diz é: revesti-vos da armadura de Deus, para permanecerdes firmes, no dia do mal possais resistir. De pé, cingi os vossos rins com a verdade. Se não tiver verdade, a gente falha. E uma coisa importante, em Paulo, a palavra verdade não significa em momento nenhum uma ideia, tá, gente? Verdade não é ideia para Paulo. Verdade são pessoas, somos únicos. Não vai existir outro Wagner nesse mundo. Não vai existir outra Shirley nesse mundo. Não vai existir outro Dionísio nesse mundo. Somos únicos. Se fôssemos espíritas, né, poderíamos ser cínicos. Ah, eu vou morrer essa vida, daqui a pouco estou de volta. Meu filho, você não vai ter a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma história. Acabou. Morreu. Um DNA que muda, já não é mais você nesse mundo. Acabou o prazer de viver. Então Paulo está dizendo, revesti-vos dessa armadura para que o mal não penetre no seu coração. Proteja o coração, o peito. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, minha mãe era muito isso, né? A gente queria brincar na rua, sobretudo esse tempo de chuva, e ela falava da friagem. Cuidado com friagem, meu filho. Põe camisa, põe camiseta, né? E vinha lá e colocava a roupa na gente. Por quê? Proteger o peito. Se pegar uma pneumonia, né? Perigoso. Paulo está dizendo isso. Se protejam com essa força de Deus, com essa couraça da fé, com essa graça, né, de combater o mal. E aí Paulo ainda diz assim: calçai os vossos pés com a prontidão de anunciar o evangelho da paz. Olha que bonito. As armas que a gente usa tem que estar ligado com a finalidade. Para quem lutamos? Para que o anúncio do evangelho continue no mundo, para que a paz reine, para que o amor impere, né? E não o mal pelo mal. E depois ele diz: tomai o escudo, como escudo a fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Veja, é com essa espada que Jesus ama, é com essa espada que Jesus combate, a espada do Espírito Santo. A gente sabe que na tradição cristã, Espírito Santo e amor é a mesma coisa, né? O Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o próprio amor. Então, tomar como espada o Espírito é tomar o amor como direção, como guia. Não deixem de amar. O dia que você deixou de amar, você perdeu sua essência. Você se tornou mais um no meio de tantos. Sua resposta não vai mais transformar o mundo.
Lembra que Paulo fala isso, né? Na carta ao amor, Coríntios 13. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha as melhores vestes do mundo, ainda que eu tenha as melhores armas da história, se eu não tiver amor, de nada valerá. Serei como o símbolo que soa e não toca, né? Tem sino que soa, mas não toca mais o coração. Somos insosso. É a dimensão desse amor. Então, o Espírito, a espada do Espírito Santo, o gládio da fé. E aí Paulo diz que é a palavra do Deus vivo. Bonito. Se você quer entender a nossa espiritualidade, ela tem que estar baseada no mistério da palavra de Deus. Eu acho bonito, né? De vez em quando vem um rapaz, às vezes dois, já vi aqui, toda manhã. E ele entra aqui na igreja, ele até pede, né? Não precisa nem pedir. Ele vem na secretaria, e ele senta bem nesse banco aí, pega a palavra, traz a Bíblia dele de casa, né? O caderno, e ele fica rezando a Jesus ali. Depois ele sobe aqui. Eu fico reparando, eu acho bonito isso, um jovem, né? Deve ter uns 18, 19 anos. E fica aqui, amanhã, passa uma parte da manhã falando com Deus e lendo a palavra. Não tem coisa mais bonita do que ver isso. Esse menino está se revestindo da força do Espírito Santo, da direção de Deus, daquilo que vai fortalecê-lo. E terminando, Paulo diz, por último, em todas as circunstâncias, rezai ao Senhor. Sem oração, tudo que eu falei não tem valor nenhum, gente. Se não for a oração, a gente não tem nem mais como discernir qual a vontade de Deus, qual o meu papel no mundo e como é que eu posso contribuir para melhorar a história da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa convivência, dar ânimo a isso que nós vivemos como cristãos. Então, essa força da oração é muito importante. Nós estamos precisando resgatar isso. Eu tenho falado muito para os acólitos, né? Que às vezes eu me preocupo com acólitos e com leitoras que vêm todos os dias, às vezes, ou vêm todos os domingos na missa, mas eles já não sentam mais com o povo. Claro, eles não têm culpa, eles não ouviram o padre ensinar isso, eu preciso ensiná-los. Eles precisam aprender conosco a arte de orar, de rezar, de falar com Deus. Mas quantas pessoas a gente vê que perdeu o sentido da oração, e quando perde a oração, a fé cai, a esperança morre e a caridade desvanece. A gente vai perdendo o ânimo de participar das missas, de falar com o Senhor. A gente vai perdendo a amizade com Deus. Eu tinha acho que uns 18 anos, eu já era seminarista. Eu fui lá na Paulus e comprei um livro, né, A Arte de Orar. Era do Michel Coste. E esse francês que eu li, né, o livro dele, mexeu tanto comigo, porque ele começava com a pergunta: o que é rezar? E ele falava: rezar é um ato de amizade, é uma relação de amigos. Rezar é um diálogo amoroso com a pessoa que eu quero bem. Rezar é estar diante de alguém que me fala e que eu escuto, no qual eu confio e deposito toda a minha vida. Rezar é aquilo que me faz respirar melhor. Eu saio daquele encontro renovado. Rezar é descobrir que existe um Deus que todo dia me espera para aquele colóquio, para aquela conversa, para aquela amizade. Rezar é ser amigo de Deus. E aí ele vai falando sobre a arte de rezar. Veja, rezar não é técnica, rezar não é nada difícil. Acho triste quando a gente começa a colocar tanta coisa na oração e perdemos o essencial. Rezar é descobrir que Deus é pessoa, é um amigo. E foi tão interessante, né, que já padre, um dia em Roma, fazendo meus exercícios espirituais de Santo Inácio, fui no meu diretor espiritual, toda semana eu ia, e eu estava numa crise, porque eu não estava conseguindo dar conta da oração e do estudo. E eu pensei que o padre ia pegar e falar para mim: não, fica tranquilo, está pesado, né? Não precisa rezar essa semana, né? Ele falou: não, Wagner, mas você está falando para Deus, senta diante dele, olha para ele e diga: meu pai, hoje eu não vou rezar porque eu estou cheio de coisa para fazer. E se levanta
e vai fazer o que você tem. Cara, eu fiquei tão envergonhado, porque a gente às vezes vai ficando, né, tão preso, a gente fica fazendo tantas coisas de Deus, mas vai perdendo o Deus das coisas. Às vezes a gente está fazendo tanta obra de Deus e vai perdendo o Deus das obras. Olha o perigo. E aquela frase do Padre Dionísio, meu diretor espiritual, né, Manuel C., me ajudou pra caramba. Ali sim, eu pude recuperar aquilo que eu tinha lido há tantos anos atrás, sobre o que é rezar. É ter diante dos olhos alguém que é meu amigo. E diz o Salmo, né? Pois se tenho ao meu lado, eu não vacilo. E tendo-os diante dos meus olhos, eu melhoro a minha vida. Eu não sei se vocês já perceberam, né, na vida de vocês, como que é diferente quando a gente vai aprendendo a rezar. No início da oração, as pessoas fazem assim: vós, Senhor, soberano do céu e da terra, vós, Senhor, que estais... E depois até confunde, né? Eu acho bacana aquelas pessoas simples. Oh, meu Deus, eu estou aqui hoje, Pai. Ah, você sabe, né? Estou conseguindo nada, tá difícil. Me ajuda aí, Pai. Eu estou encrencado hoje. É isso que Deus quer. É essa amizade, é essa relação. É isso que Paulo está falando. Orai. Tende Deus perto de vocês. Console o coração de vocês com essa amizade bacana, gostosa, saborosa. Aí a vida vai ter uma direção importante. Que esse evangelho de hoje, que essa leitura de hoje, nos inspire, né, a não ceder às armas do mundo, a não permitir que o mal penetre no nosso coração e destrua em nós a essência de Deus. O caminho, Paulo diz, o capacete, o gládio, espada, a armadura, a couraça, as sandálias, né, de Jesus, o cingir o rim e, por último, a melhor de todas, a oração. Se tivermos isso, continuaremos combatendo o bom combate, guardando a fé e alimentando a nossa esperança de um dia estar plenamente em Deus e Deus em nós. E é isso que modifica e transforma o nosso mundo. Sem isso, a gente se vinga, a gente maltrata, o mal penetra em nós, a gente vai vencer o mal com o mal, vai querer fazer, né, a réplica, a vingança. Nada disso leva para Deus, mas tira de nós a imagem do Senhor. Então vamos pedir hoje que o Senhor nos anime a continuar esse bom combate. Amém.